Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só sobre lobisomens. E esse é a coletânea temática sobre lobisomens de parte 6. Então tem várias histórias de lobisomem, hein? Olha lá. Bom, espero que estejam bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal, curte os relatos. Se curte os relatos de lobisomem, já vai lá e deixa o seu like. Ok? E não se esqueça da nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, que inclusive tem camiseta de lobisomem lá também. E vamos para os relatos de hoje. E o primeiro... Deixa eu acertar o microfone aqui. E o primeiro é este daqui. Lembrando que todos os nomes estão trocados, ok? São nomes fictícios. O lobisomem e seu chicote maldito. Ué, lobisomem tem chicote? Vamos ver. Uma moça que nos conta. Olá, Ana, Mateus, pequenos, pets e assombrados de plantão. Sou a fulana. Vim com outro relato contado por meu pai sobre lobisomem. Essa história aconteceu com a tia Marta, irmã de um dos meus avós. Ai, meu Deus, gente, eu acho que tá me dando alergia, porque tava coçando meu olho, agora tá coçando o nariz, Mas vamos lá. Então aconteceu com a tia Marta, irmã de um dos meus avós. Portanto, tia do meu pai e minha tia-avó. Sentada num banquinho de madeira na frente de nossa casa, tia Marta sentia um pouco de alegria contando as suas histórias, muitas delas bem tristes. Tia Marta, viúva há alguns anos, trazia sempre uma tristeza profunda no olhar, pois teve uma vida bem sofrida. Seu falecido dito marido não foi o marido que a tia Marta pediu a Deus, não. Eles tiveram 8 filhos e a vida deles sempre foi muito difícil. Moravam e trabalhavam na roça, o que foi muita luta para criar os filhos. E para piorar as coisas, o marido da tia Marta era um beberrão e sempre saía para a cidade, deixando a tia Marta sozinha com os filhos, naquele fim de mundo. Sim, Ana, fim de mundo, longe de tudo e de todos. Até que um dia o dito cujo, marido da tia, chegou ferido em casa e parecia ter enfrentado uma fera medonha nos caminhos por onde andou. Tia Marta, com toda a paciência do mundo, fez curativos naquelas feridas e notou que as feridas do dito cujo pareciam mordidas, pois tinham marcas idênticas, de enormes dentes. Mas tia Marta nem podia perguntar muito, né? Pois o bicho era bruto. Logo mandava que ela se calasse. Depois do ocorrido, coisas estranhas começaram a acontecer. O dito cujo cada vez saía mais, ficava horas fora de casa. E quando voltava, já de madrugada, todo rasgado, sujo e com um mau cheiro insuportável. Todas as vezes que ele saía, um animal enorme, peludo, com patas de cachorro, pernas compridas, medonho, aparecia no quintal da casa e rodeava a casa tentando entrar. Por várias vezes aquela fera entrava no porão da casa e arranhava o assoalho de madeira, deixando a tia Marta e as crianças apavoradas. Nossa, isso me lembrou um relato que tem aqui de um lobisomem que andava vinha por baixo do assoalho mesmo e ficava ali coisando o assoalho. Bom, e a vizinhança toda estava empolvorosa com os ataques aos animais nas fazendas e sítios. Não havia quem não tivesse perdido galinhas, patos, porcos e até novilhos. Já estavam preparando uma caçada para pegar aquela fera e por fim naqueles ataques. Um dia, o dito cujo entrou em casa e mais uma vez se preparou para sair. Mas dessa vez a tia Marta praticamente implorou que ele ficasse em casa, pois ela havia acabado de dar à luz ao seu 8º filho, que a essa altura estava com 15 dias. Ela temia aquela fera, temia que ela conseguisse entrar em sua casa e dar fim à sua vida e de seus filhos, inclusive do seu pequeno recém-nascido. O dito cujo, enfurecido, com um chicote nas mãos, pronto para montar o seu cavalo e sair por aquelas estradas, foi para cima da tia Marta, que amamentava o seu bebê sentada num banco na cozinha. Ele ergueu aquele chicote, descendo sobre ela e o bebê. Parece que eu já ouvi essa história, gente.
Bom, não sei. Sei que assim, ele desceu o chicote, acertou os dois e o bebê faleceu. Ana, eu não consigo nem imaginar a dor que a tia Marta sentiu naquele momento. Meu Deus, mas eu catava. Oi. Ele ia sentir do que um chicote é capaz de fazer. Das várias coisas que um chicote é capaz de fazer. Ele ia sentir. Ele ia pedir pra ver o lobisomem na frente dele, mas não ia querer olhar pra minha cara mais. Bom, mesmo com o acontecido, o dito cujo não se deteve. Saiu, voltando 3 dias depois do mesmo jeito, sujo, rasgado e mal cheiroso. Os vizinhos já haviam auxiliado a tia Marta com o sepultamento da criança, dado o apoio que ela precisava. Mas ninguém sabia o que aconteceu? Foi assim? Filho. Dos seus 8 filhos, agora havia ficado 7 apenas. Ana, isso ainda durou mais uns 5 anos. O dito cujo saía, a fera aparecia e aterrorizava todos na região. Até que um dia ele chegou ferido com um tiro. Alguém que estava naquela caçada, a fera, havia acertado ele. E ele não se recuperou. Após alguns dias, as complicações daquele ferimento levaram à morte do dito cujo. Com o fim dele, aquela fera nunca mais deu sinal. Tia Marta compartilhava essa história e se emocionava, chorando como uma criança. Será que o dito cujo seria o lobisomem? Bom, Ana, esse é o meu relato. E o que vocês acham? Olha, eu só acho que devia ter sido feito com esse dito cujo. Se ele era lobisomem ou não era, não sei. Mas, né? Então. Vamos para o próximo relato. Ai, ai, ai. Pensei que nunca aconteceria comigo até que... Não sei se é um moço ou uma moça que nos conta, mas vamos ver. Olá, Ana. Há tempos enviei relatos para o canal sobre coisas que até hoje me perturbam e que não consigo explicar. O relato sobre viagem temporal, por exemplo, foi algo que sabia que muitos não dariam credibilidade. Mas depois de alguns dias monitorando os comentários, percebi que várias pessoas relataram ter passado pela mesma situação. Sem contar outros relatos que vieram depois e falaram do mesmo assunto. Isso me fez realmente crer que não estava ficando louco. É um moço, então, que nos conta. Enfim, esse relato aqui aconteceu ontem. Ainda não consegui processar o que houve, mas sei que agora posso claramente entender o que se fala sobre a quaresma. Tudo começou quando estava indo para a casa da minha noiva, que fica do outro lado da cidade. Bom, fui para a casa dela, pois ela estava elaborando um trabalho acadêmico e precisava de ajuda com a revisão da bibliografia. O trabalho estava longo e quando terminei, já passava da 1h da manhã. Naquele dia em especial, não pude dormir na casa dela, pois suas irmãs dormiam no mesmo quarto e quando estão lá, eu não me sinto à vontade para dormir. Na maioria das vezes que isso acontece, eu a chamo para o meu apartamento, mas nesse dia ela estava cansada e não quis me acompanhar. Decidi então voltar para casa sozinho, a pé. No caminho passei por algumas ruas estranhas e o silêncio permeava cada passo. Eu podia ouvir a minha respiração e o som dos meus passos. Quando cheguei a uma rua na esquina da casa de shows, a 2 quadras do meu apartamento, vi parado e segurando-se em uma parede uma criatura preta de mais ou menos uns 2 metros de altura. Sua forma física era idêntica a um homem corcunda, mas o corpo coberto de pelos o fazia parecer um cachorro. Naquele momento eu sabia. Era um lobisomem. Essa criatura estava parada e parecia chorar. Sabe quando um cachorro está triste e parece chorar? Ele fazia exatamente esse som. Olhei ao redor para ver se não havia cães por perto, cocei os olhos e ele estava lá parado, fazendo esse som como se estivesse lamentando. Decidi então voltar devagar, de costas, olhando ainda para ele. Eu deveria pegar a rua anterior e correr para casa, mas ao mesmo tempo que estava assustado, também estava abismado com aquilo. Eu precisava gravar aquilo.
Ao pegar o meu celular para gravar e ligar a câmera, para minha surpresa, ele simplesmente não aparecia na câmera. Era como se estivesse visível apenas aos meus olhos. E foi nesse momento que o meu celular tocou. Minha noiva ligou preocupada porque eu não havia chegado ainda, né? Ao ouvir o som, o ser virou para mim e pude ver os seus olhos. Eram de um amarelo esverdeado e brilhavam tanto a ponto de parecerem apenas 2 bolas de fogo, fazendo todo o corpo escuro dele desaparecer na rua pouco iluminada. Ele simplesmente começou a andar na minha direção e foi nesse momento que um cachorro latiu na rua de cima. E nesse instante ele se virou e começou a farejar e procurar pelo latido, e foi aí que eu fiquei paralisado. O cachorro estava na rua atrás de mim e eu não tinha para onde ir. Foi então que peguei uma pedra que estava perto de onde eu estava e joguei no ser, fazendo-o uivar ensurdecedoramente. Depois disso, eu apenas me virei para a rua e corri desesperado, pulando em um barranco enorme na esquina da frente, descendo com as mãos escorregando na terra seca. Em instantes, ao cair lá embaixo, todo sujo, com as pernas e mãos sangrando da descida, olhei para cima e ele estava lá, olhando para baixo, olhando para mim. Foi nesse instante que o vi fazer algo que ainda vejo repetidamente na minha mente. Ele pegou um pedaço de árvore que estava ali perto da vegetação da entrada do barranco e simplesmente colocou na boca, começando a riscar o chão onde estava. Depois ele correu e fugiu na rua. Pensei em ir até lá saber o que ele havia escrito no chão, mas eu estava machucado e assustado demais para isso. Depois disso, segui meu caminho para o apartamento e ao chegar lá não consegui dormir. Liguei para minha noiva e contei tudo. Ela ficou com medo e pediu para eu dormir lá, mas eu não sairia mais de casa, mas nem se me pagasse. Ao amanhecer, decidi ir até o local onde ele havia riscado, mas não havia nada lá. Talvez carros ou motos tenham passado pelo caminho durante o dia e apagado aquilo. Nunca vou saber o que aquele ser quis dizer, mas uma coisa é certa: o que falam sobre a quaresma é real. Tomem cuidado. Ixi, tem vários relatos de lobisomens, especialmente na quaresma, não é? Você aí conhece alguma história? Conta pra gente. E bora pro próximo relato, que é lobisomem. Eu chamei e ele veio. Ixi, é uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulana. E o caso que venho relatar aqui aconteceu em janeiro de 2021, se não me engano. Nessa época eu morava em uma cidade no Ceará. E atrás da minha casa tinha uma fazenda enorme, cheia de árvores altas, muito mato e uma lagoa ao fundo, onde ficava a casa do dono da fazenda. Na época eu estava muito interessada no assunto lobisomem e vivia pesquisando em todos os cantos da internet. Até que à noite, no quintal de casa, resolvi subir no muro com uma escada e assim eu fiz. Subi no muro, era uma noite bem escura, com uma lua não muito clara, mas que permitia ter uma visão da fazenda, da estrada de terra que a dividia de um terreno pequeno que ficava atrás da minha casa. Nesse momento tive a ideia de chamar por um lobisomem para ver se realmente eles existiam. E eu disse mais ou menos assim: "Ei, eu sei que você tá aí e pode me ouvir, lobo. Por favor, se estiver ouvindo, venha até mim, porque eu quero ver você." Eu só tô repetindo o que ela tá contando aqui, tá? Eu tô chamando ninguém, não. Bom, depois disso, nada aconteceu. E a minha vida continuou normal. Mas um dia, estava ouvindo música no meu celular e fui para um outro terreno ao lado da minha casa, que dava acesso à área atrás dela. E fiquei olhando para o mato, procurando algo interessante, até que ao chegar no final desse terreno e quase alcançar a área atrás de casa, iluminei a mata em direção à fazenda e vi algo que me fez paralisar. Do outro lado de uma cerca de arame, de uns 2 metros de altura, eu vi 2 olhos refletindo em amarelo. E a criatura não era tão visível, parecia ter o corpo totalmente preto. Essa coisa olhou diretamente para mim e ficamos nos encarando por mais ou menos 1 minuto.
até que ele desviou o olhar e eu simplesmente corri involuntariamente para a rua de casa. Eu nem percebi que eu corri. Quando olhei, eu já estava chegando na rua. Eu acho que foi adrenalina, sabe? Depois, como em qualquer história dessas, tentei contar para alguém e ninguém acreditou em mim. Me disseram que eu havia visto um cavalo ou que era a imaginação minha. Foi aí que tive a ideia de ir lá no dia seguinte de manhã para ver as pegadas do bicho, tirar fotos e mostrar para as pessoas verem que não era falso. Então, naquela noite quase não dormi, porque eu queria ir logo ver as pegadas, mas depois consegui dormir, né? No dia seguinte, acordei cedo, chamei meu pai para ir comigo, mas ele disse que a noite toda eu fiquei muito triste porque não consegui... No dia seguinte, acordei cedo e chamei meu pai para ir comigo, mas ele disse que a noite toda... Disse que não sei o que lá a noite toda. Ou que não conseguiu dormir. Eu não sei, não entendi. Disse que a noite toda. Fiquei muito triste porque eu não conseguiria provar o que eu vi. Até hoje, nunca mais vi nada nesse nível, mas queria ter outra oportunidade. Dessa vez, tentaria não correr e ficaria para tentar pegar mais detalhes. Detalhes que acho que as pessoas vão duvidar é o seguinte: eu não senti nenhum cheiro que as pessoas dizem que os lobisomens têm. Quando foquei nos olhos dele, não senti que ele queria me machucar. Apenas senti como se estivesse meio triste ou curioso. Não era lua cheia aquele dia. Bom, e esse foi o meu relato, Ana. Um beijo pra você, muito obrigada. E eu já vi relatos aqui, inclusive, de um suposto próprio lobisomem dizendo que não é em noites de lua cheia apenas que eles aparecem. Eles não necessitam da lua cheia para aparecer e tal. Mas pelo que eu vejo, tem vários tipos de lobisomem, né? Vários tipos de aparição desse sentido aí. Próximo relato: lobisomem na minha janela. Ih, tá chegando, tá ficando muito próximo aqui, ó. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, meu nome é fulana, tenho 28 anos. Achei o canal há pouco tempo e tô amando. Senti que era a hora de dividir o que eu vivi. Sim, esse relato é sobre mim. Minha família é evangélica e desde os 7 anos sempre vi vultos e outras coisas. Meu pai me disse que tenho dom de visão e eu sempre vi coisas estranhas mesmo, mas acabei acostumando e aprendi a orar e repreender. Moro em uma avenida muito agitada, mas do outro lado da rua tem uma mata enorme que pertence a uma empresa. Na época também tinha umas matas e bananeiras atrás da minha casa. Apesar de morar em uma cidade enorme, sempre vivi em cidades grandes, sabe? Apesar de morar em uma cidade enorme, sempre vivi em cidades grandes. Apesar de ouvir histórias da minha bisavó e da avó da minha vizinha, a gente nunca acha que vai ver nada, né? Há uns 7 anos, morava com os meus pais e dormia num treliche, ao lado de um vitrô. Era então por volta das 3 da manhã, quando ouvi 3 batidas no vitrô. Estava sonolenta, ouvi de longe, mas não levantei. Logo depois, ouvi mais 3 batidas fortes. Nessa segunda vez eu despertei. Quando abri os olhos, senti um gelo na minha espinha. Fiquei com medo, mas me levantei mesmo assim. Ana, quando sentei na cama e olhei para o vitrô, vi um cachorro preto enorme com olhos vermelhos alaranjados, dentes grandes e orelhas pontudas bem na minha frente. Só o que separava nós dois era o vitrô. Ele rosnava baixo e ficava me olhando fixamente. Eu travei. Não conseguia me mexer nem gritar. Parecia que ele estava ali se alimentando do pavor que eu estava sentindo. Era um lobisomem bem na minha frente. Não tive dúvida do que eu estava vendo. Ele estava enfiando os dedos no vitrô. Sim, os dedos. Comecei a orar em pensamento. Ele estava cada vez mais perto. Já estava chorando quando consegui soltar um grito que acordou a casa inteira. Eu vi aquilo correr e pular para cima da casa vizinha. Meus pais e irmãos vieram me acudir, mas eu só sabia chorar. Falei o que havia visto e o meu pai e o meu irmão foram lá fora, mesmo com o meu protesto. Era um bicho muito grande.
Eu temi pela vida deles, mas o bicho já tinha sumido. Meu pai me perguntou se não podia ter sido um espírito, mas eu disse que não, porque se fosse um espírito teria apenas sumido, mas aquele bicho não sumiu, ele correu. Oramos e eu fiquei mais calma. Minha irmã até riu, disse que eu estava sonhando e debochou. Disse que eu era doida. Fiquei irritada e disse que ela ia ver, ou pelo menos ouvir. Na outra noite fomos pro culto e minha irmã ficou em casa. Quando chegamos, ela me pediu desculpas e disse que ficou ouvindo um bicho grunhindo e rosnando perto da janela e só parou quando ela começou a orar. Ela nunca mais duvidou. Eu nunca vou me esquecer daquilo me olhando. Fiquei feliz em relatar a minha história. Um beijo pra você, muito obrigada. É fácil duvidar quando não acontece com a gente, né? Daí a hora que acontece você fala, então, né? Mas, gente, assim o bicho cara a cara no vitrô, hein? Próximo relato. Vi um lobisomem quando fazia caminhada. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulana e esse fato aconteceu comigo neste mês aqui de março de 2023. Não lembro o dia exato, mas vamos lá. Comecei a fazer caminhadas todos os dias de manhã para melhorar o meu estilo de vida. Nesse dia, decidi sair mais cedo, por volta das 5 da manhã. Estava uma manhã bem gostosa, então fui caminhar. E eu estava indo dormir, provavelmente, a hora que ela estava saindo para caminhar. Estava uma manhã bem gostosa, então fui caminhar. Eu moro no sítio, então, como já é de imaginar, estrada deserta, vizinhos bem distantes. No caminho, numa certa altura, achei várias penas de galinha no barranco e pensei, coitado do vizinho, deve ter tido prejuízo essa noite. Mas não dei muita atenção e continuei caminhando. Mais adiante, em um trecho onde a estrada é fechada pelos dois lados com pinheiros, algo passou muito rápido de um lado para o outro da estrada. E eu pensei, é o cachorro lá de casa. Deve ter saído para dar uma volta na rua, né? Não tem jeito. E não dei atenção de novo. Continuei caminhando. E um detalhe. Eu estava com fones de ouvido, ouvindo relatos assombrados. Lembro até hoje do relato que eu estava ouvindo na hora. O bode Inês. Quando de repente ouvi um som de gemido muito alto. Parei na hora com o susto e pensei, mas o que é isso? Olhei para um lado, olhei para o outro. Tava quase saindo daquele trecho com pinheiros e vi, Ana do céu, algo saiu se arrastando do mato, como se estivesse com muita dor, se rastejando, gemendo. E eu pensei, pronto, chegou a minha hora. No mesmo momento, eu senti um fedor horrível que me deu até ânsia. Eu não tive reação alguma, eu estava paralisada vendo aquilo lá. Eu não consegui pegar o celular para gravar nada. O medo foi tão grande que eu fiz xixi nas calças como uma criança. Meu coração batia forte, parecia que ia sair pela boca. Aquilo foi tomando forma de um homem, Ana. Um homem magro, pequeno e franzino. Ele olhou para mim e disse, ainda caído no chão, moça, não se assuste, não farei nada com você. Já fez, moça. Eu ali toda molhada, sem conseguir me mexer, paralisada mesmo, nem respondi aquele moço. Já o vi várias vezes pela estrada, sempre com roupas sujas e rasgadas. Eu acho que ele é um andarilho, sempre muito educado, me cumprimenta quando passa por mim. Mas, Ana do céu, aquele senhor saiu andando e cambaleando até sumir da minha vista. Aí eu tive coragem para sair correndo. Cheguei na casa de um outro senhor que mora ali mais acima da minha casa, desesperada. Era 5h40 da manhã, toda molhada de xixi e pálida. Ele me perguntou o que houve. Após tomar um copo d'água com açúcar, eu consegui falar. E ele disse, minha filha, cuidado, esse é o fulano. Faz muitos anos que ele vira lobisomem. O povo diz, eu nunca vi e nem quero ver. Nessa época aí de quaresma, some muita galinha minha. Eu nem me atrevo a sair quando ouço os barulhos. Você foi sorte de vê-lo agora de manhã, porque se fosse de madrugada, eu não sei o que seria de você.
Ele pegou a sua caminhonete, eu subi na caçamba, porque eu tava molhada de xixi, né? E me levou para casa. Conversou com meu marido e eu tô pensando em me mudar daqui. A caminhada nunca mais na minha vida faço sozinha. Não, nunca mais. Isso foi demais para mim. Bom, muito obrigada, um beijo para vocês. Gente, então dá dó, né, depois que ele se transforma. Por que ele... Gente, como assim transforma? Como assim o homem é lobisomem? Rapaz, assim, eu ouço muita história de lobisomem, tem muitas histórias. Mas ainda tem uma resistência em acreditar na pessoa se transformando. Não é possível. Sabe, eu penso no lobisomem como às vezes um ser de outra dimensão, um negócio assim, mas um homem daqui que se transforma num bicho. Agora tem uns vídeos, né, saindo aí de câmera de segurança de porco, né, porco do mato que tá andando na rua, de repente vira um homem e entra na casa, e de repente é um gato que tá vindo e vira um homem andando. E ela falando de um homem franzino aí, magrinho, me lembrou do relato lá do Proibidão, do terror do Tocachorro lá, né? Ai, gente, não tô duvidando dela, não tô falando que ela tá mentindo, mas... Gente, né? E ainda diz que faz tempo que ele é lobisomem. Eu catava, eu falava, vamos conversar. Não catava, não, imagina. Seria interessante, né? Pegar o homem pra conversar com ele. E falar, e aí, o que acontece? O que tá pegando? O que pega aí? Hein? Próximo e último relato de hoje. É o último de hoje. Meu avô perseguiu um lobisomem. E é um moço que nos conta. Olá, assombrados, me chamo fulano. Bom, eu moro numa cidadezinha bem pequena no interior do Ceará, que hoje tem menos de 12 mil habitantes. O relato que vos conto ocorreu com meu avô em sua mocidade, portanto, numa época em que essa cidadezinha tinha por volta, sei lá, de 1.000 ou 2.000 habitantes. E, é claro, sem estradas pavimentadas, muito menos energia elétrica. Naquela época fazia parte da vestimenta do homem um facão. E para aqueles que tinham mais posses, também um revólver. Infelizmente, meu avô não tinha tais posses, por isso usava apenas o facão. Porém, devo ressaltar que era um belo facão e também enorme. Para se ter uma ideia do tamanho, quando criança eu pegava o tal facão escondido dos meus avós e brincava que ele era uma espada. Era tipo o canivete do Tiringa, né? Voltando à história, naquela época não se tinha carros ou motos em nossa região. As viagens eram feitas a cavalo e muitas vezes a pé. Numa fatídica noite, o meu avô saía a pé da casa da minha avó, que na época era sua noiva, e como de costume, às 9h30 da noite, por aí, ele ia para sua casa, que ficava num outro vilarejo, um pouco distante, e que levava em média ali umas 3 horas de viagem a pé. No caminho, quando já era por volta das 11h30 da noite, meu avô ouviu, à frente, uma cancela abrindo e depois fechando. Ele pensou consigo que poderia ser um compadre seu que também vinha da casa de sua namorada. Mas o que ele veria em poucos minutos se tornaria uma lembrança que ele nunca mais esqueceria. Em meio à escuridão, vindo ao seu encontro, um bicho, que ele descrevia como muito grande, com a cabeça se assemelhando à de um cachorro, mas com orelhas muito grandes e moles que cobriam um pouco a sua cara, tendo a parte traseira um pouco mais alta que a dianteira e com a pelagem um pouco rala, mas pelos longos, negros, aparentando estar ressecados. Meu avô e o bicho ficaram de frente um para o outro por alguns segundos, apenas se olhando, e o monstro, num pulo rápido, partiu para cima do meu avô, que puxou o facão da bainha e enfrentou o lobisomem. Meu avô era nordestino nato, de uma época dura e de autênticos cabra da peste. Meu veinho, quando jovem, era tão brabo que o lobisomem recuou e correu na vereda.
E meu avô correu atrás. Tipo, agora era o lobisomem fugindo do homem. Quando foram chegando na tal da cancela, meu avô pensou que era a chance dele alcançar o lobisomem. Mas o bicho, para espanto do meu avô, pulou por cima da cancela e saiu em disparada para a estrada. Então meu avô, ainda um pouco trêmulo, colocou o facão de volta na bainha e continuou seu trajeto. Aqui não, lobisomem. Após 1 ou 2 quilômetros percorridos, depois do primeiro embate com a fera, meu avô escutou um pouco à frente cães latindo e fazendo barulho que parecia ser de briga entre eles. Ao chegar no local, se deparou com alguns cães machucados e um até faltando uma orelha. Ele pensou consigo mesmo que aquilo ali era obra do lobisomem, mas encheu seu peito, pegou novamente o facão e, decidido, começou mais uma vez a caminhar em direção à sua casa. Mais 2 ou 3 quilômetros à frente, havia uma casinha de taipa de um casal conhecido ali da família do meu avô. À medida que ele ia se aproximando da casinha, ouvia mais nitidamente quando a dona da casa chorava e gritava por ajuda. Em certo momento, meu avô ouvia claramente quando a mulher gritou: "Meu Deus, me ajuda! O lobisomem vai entrar e comer meu filho!" Eu havia esquecido desse detalhe. O casal tinha um filho recém-nascido. Meu avô, ouvindo os gritos da mulher, saiu em disparada em direção à casa para tentar ajudar de alguma forma. Para chegar até a casinha, tinha que passar por uma vereda bem estreitinha, por entre um pequeno canavial. Mas o meu avô, no escuro e no calor do momento, nem achou a vereda e acabou atravessando o canavial pelo meio mesmo. Ao atravessar o canavial e conseguir chegar na casinha, meu avô se deparou com o lobisomem cavando com as unhas as paredes da casa de taipa, enquanto lá dentro a mulher gritava desesperadamente por ajuda, enquanto seu marido estava em estado de sono ou desmaio profundo numa rede. Desmaiado, né? Quem que não acorda com um grito desse? Desmaiado, morreu já ali, né? De medo, ou vai saber, né? Na rede, homem. Nessa hora, o lobisomem parou de cavar a parede e olhou para trás e viu meu avô, que estava com o facão na mão e se preparando para partir novamente para cima da fera. Porém, antes que isso acontecesse, o lobisomem se virou para o meu avô e literalmente pulou por cima dele, caindo dentro do pequeno canavial já e fugindo novamente, dessa vez para que nunca mais o meu avô o visse. Após passado o susto, a mulher saiu de casa com o bebê nos braços e agradeceu ao meu vozinho. Disse também que o lobisomem queria comer seu filho porque ele ainda não era batizado e que ela providenciaria o seu batismo o quanto antes. Depois ele soube que o marido daquela mulher não se levantou porque estava muito bêbado. A senhora até convidou meu avô para dormir em sua casa aquela noite, mas meu avô não aceitou o convite, pois aqueles eram tempos muito tradicionais e a mulher poderia ficar falada por aceitar que outro homem dormisse em sua casa enquanto seu marido estava desmaiado de bêbado. Meu avô seguiu viagem para sua casa e, graças a Deus, não topou mais com o lobisomem. E o lobisomem é bobo? Nada! De todos os relatos contados pelo meu avô, esse é o que eu mais gostava e espero que vocês também tenham gostado de ouvir. Um beijo para você, muito obrigada. Lembrou um pouco a história do meu bisavô, que também, mesmas características, cruzou com um bicho desse na estrada, no sítio, só que assim, ele passou quieto de um lado e o lobisomem quieto do outro. Um não mexeu com o outro. Passou ali quieto e foi. Meu bisavô, como você disse, andava com um facão, uma garrucha e um terço no pescoço, na mão, no bolso. Enfim, passou rezando e passou. Mas também com a mão ali pronta para catar a garrucha, o facão, sei lá o que ele. Um era no tornozelo, o outro na cintura. Naquela época era assim, como ele disse no relato. Vá, filho. Vai aqui, nem lobisomem chegou no homem ali, botou o lobisomem pra correr 2 vezes. Viu? Lobisomem não é bobo, não. Queria catar a criança da mulher lá, mas vai enfrentar. Você fala, vem aqui, aí foge.
Mas é isso, pessoal. Vários relatos de lobisomem. E, gente, se você for conversar realmente com esse pessoal que viveu no sítio, ou tem pessoal da cidade, recente agora, que tem histórias desse tipo. O que é, né? Tem uma moça conhecida nossa que contava, morava na cidade, que ela estava com um bebê recém-nascido e um bicho desse correu atrás e arranhava a porta numa altura que não é a altura de um cachorro, né? E ele unhava a porta, né? A descrição dela era de um lobisomem, assim também. Então, eu não sei, se você tem uma história desse tipo, conta pra gente. Facilmente podemos fazer uma parte 7 de relatos de lobisomem. E se for comentar que seja com respeito, por favor. E é isso, pessoal. Esses foram os relatos de hoje desta coletânea temática sobre lobisomem. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.